Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje é o Gualberto Gualberto Soares. Quase que eu me embananei aqui, mas tudo certo. O livro dele é esse que está em destaque para vocês. A sala de aula invertida e o ensino por investigação. Metodologia ativa no ensino e aprendizagem de anatomia e fisiologia humana na educação básica. Mas antes de falar sobre o livro, primeiramente, o Alberto, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo, sim. Perfeito. Para a gente iniciar, então, nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Gualberto, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Pronto. Eu sou o Alberto, né? Sou de Teresina, Piauí. Sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas. Sou professor da Educação Básica aqui do Estado. E atualmente faço doutorado em Educação Científica e Formação de Professores na cidade de Jequié, no estado da Bahia. Perfeito, Gualberto. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece um pouco da tua trajetória, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. A editora, eu encontrei ela no Instagram. Né? Sempre tive, há mais ou menos um ano e meio, eu estava sendo atravessado por alguns incentivos a publicar a minha dissertação. E aí, buscando, conversando, pesquisando, encontrei a editora e, por meio do Instagram, entrei em contato e, novamente, pesquisando, conversando, dialogando, consegui identificar que a editora é confiável e, por isso, fiz a escolha para a publicação na editora. Que bacana. Vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro do Gualberto, que é A Sala de Aula Invertida e o Ensino por Investigação. Metodologia ativa no ensino e aprendizagem de anatomia e fisiologia humana na educação básica. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Gualberto Soares, A Sala de Aula Invertida e o Ensino por Investigação. Agora, vamos falar de fato sobre ele. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre esse assunto e, para fechar essa pergunta, eu queria que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Na verdade, foi um atravessamento da época da pandemia, né? Esse retrato aí da sala de aula invertida e o ensino por investigação, ele é um retrato temporal ali da época da pandemia, exatamente ali o segundo semestre do ano de 2020. E por conta disso, aos poucos a gente foi vendo que, como docente da educação básica, todos nós terminamos indo para o virtual e aí não teve outra forma a não ser a gente começar a se apropriar de conhecimentos sobre metodologias ativas, metodologias diferenciadas do tradicional presencial. E aí, por isso foi me atravessando durante o processo do mestrado e culminou na escrita disso. No mestrado, eu também fui apresentado a abordagem do ensino por investigação. Então, resolvi tentar casar duas coisas e mostrar que é possível, sim, esse casamento. E para um spoiler do livro, né, é interessante deixar claro que é uma pesquisa que se passou durante a pandemia, em que a gente tinha aulas no WhatsApp, né, então vale a pena quem tiver curiosidade se é possível, se não é, se é eficiente, se não é, se cumpriu com o papel, se não cumpriu, vale a pena comprar o livro para dar uma olhada, para dar uma lida, para dar uma avaliada da realidade que a gente vivenciou e da pesquisa que a gente realizou por meio dessas aulas que ocorreram por meio de WhatsApp mesmo e com um público bem diferenciado, que foi o público do ProEja. Sabe que o EJA, Educação de Jovens e Adultos, profissionalizante, ela tem um diferencial, né, porque a gente está trabalhando com jovens e adultos, e esse diferencial também
pode marcar o leitor a ficar mais curioso ainda a respeito de como é que isso aconteceu e com adultos e jovens. Fica o convite, então, à leitura da obra do Gualberto de Abreu Soares, A Sala de Aula Invertida e o Ensino por Investigação. Metodologia ativa no ensino e aprendizagem de anatomia e fisiologia humana na educação básica. Agora que a gente está com o livro ainda em destaque, confesso que eu, quando fui buscar a capa do livro do Gualberto, eu olhei e eu disse, opa, tem alguma coisa errada. E eu fiquei, disse, não, mas não pode, não é possível que as meninas subiram a capa do livro de cabeça para baixo, não pode. Quando eu terminei de baixar a imagem, eu entendi, eu disse, agora faz sentido. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa capa e que também contasse para a gente um pouco da tua experiência junto à editora, tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Pronto. A experiência com a editora foi excelente. Por quê? Porque a editora tem um corpo técnico muito bom e que consegue capturar, não na sua perfeição, mas que consegue capturar muito bem o nosso desejo. E nas conversas de idas e vindas, né, de layout, de ajustes, de correções, e isso termina sendo captado em 100%. Então, nesse processo da sala de aula invertida, já era normal eu trabalhar desde a época do mestrado, quando ia apresentar algum PowerPoint em algum congresso, alguma coisa, trazer figuras em que essa imagem da sala fosse de cabeça para baixo mesmo, né? Então, esse foi um primeiro ideia de trazer, e aí com o pessoal do layout da capa a gente conseguiu trazer. Tem ali no finalzinho do ensino investigação uma lupa para mostrar esse processo de investigação mesmo, né, que é um sinal. Então, a capa ela traz isso mesmo, é um chamado realmente, e a ideia é essa mesmo, é causar aquele susto para poder as pessoas, a partir dele, começarem a perceber que desde a capa o livro já se apresenta. No corpo do livro, a editora também foi muito solícita, foi muito compreensiva, foi muito... o que a editora é, diálogo, né? Freiriano, ou seja, foi um diálogo freiriano de construção mesmo, né? De participação, de coparticipação, muito bom, realmente. Foram indas e vindas de texto, mas em nenhum momento houve atropelos nessas idas e vindas, todas bem estruturadas, ou seja, bem passadas. Nem a editora cobrava demais essas idas e vindas por urgência, e toda vez que eu pedia, eu recebia um feedback quase que imediato. Então, assim, eu só tenho que agradecer e parabenizar essa construção, que a editora realmente andou de mãos dadas comigo o tempo todo. Que bacana, que bom ter esse feedback, essa devolutiva por parte do autor, em saber que, de fato, as tuas expectativas elas foram atendidas, que houve, de fato, um diálogo e que tu se sentiu bem acolhido pela editora também, para que hoje pudéssemos fazer o lançamento e ter a tua obra concretizada aqui, que é Sala de Aula Invertida e o Ensino por Investigação. Metodologia ativa no ensino e aprendizagem de anatomia e fisiologia humana na educação básica. E antes da gente seguir para o final do nosso bate-papo, eu só gostaria de reforçar para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Gualberto, a sala de aula invertida e o ensino por investigação. Agora sim, indo para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse um recadinho para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja de um livro autoral, seja do TCC, do mestrado ou doutorado, porém ainda não o fizeram. O recado que eu deixo é que façam. O conhecimento, ele é algo público, né? Como toda ação humana é feita para o outro, nossas escritas também devem ser feitas para os outros. E por meio disso, elas devem ser divulgadas. Então, aconselho, sim, todos publicarem os seus escritos, os seus trabalhos, suas teses, suas dissertações, seus TCCs, ou seja, ou os seus livros autorais, de qualquer que seja a modalidade, porque a gente precisa se comunicar, e se comunicar sobre o que o outro constrói, o que o outro escreve, o que o outro pensa, o que o outro pesquisa. Então, venham para esse mundo da publicação,
que ele é muito gostoso, porque quando o menino nasce, quando a criança nasce, é só orgulho. Estava com o microfone no mudo. Gualberto, fica então o recado para você que ainda não fez a tua publicação. Publique, pois o conhecimento ele precisa circular. E de repente tem alguém em algum lugar desse mundo, porque hoje com a internet a gente tem acesso ao conhecimento mundial, na verdade. Então, de repente tem alguém que está só precisando que você publique a sua pesquisa, que você publique o seu conhecimento. Então, publique, porque publicar abre sim, abre muitas portas. Gualberto, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Obrigado pela oportunidade e novamente convido a todos que venham publicar e façam como eu fiz. Procurem Diálogo Freiriano, é uma parceria de mão dadas e excelente parceria. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para deixar um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse que pode colaborar com a tua pesquisa e também, por que não, com a tua vida. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.